Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma gravação de um estudo do livro Céu e Inferno. Estamos lendo os casos dos espíritos medianos e vamos ler hoje o caso do espírito do Senhor Cardon. Se você não assistiu os vídeos anteriores com os outros casos, dos espíritos medianos e dos outros tipos de espírito, há um cardzinho aqui em que você pode acessar o canal e ter acesso a esses outros estudos. Só não estão lá ainda os casos relativos aos espíritos felizes, que será a última gravação que a gente vai fazer, né? Vão ser os espíritos felizes, para a gente terminar com a felicidade, né? Então, a gente está agora no Senhor Cardon, faltam ainda uns 2 espíritos aí para a gente terminar essa parte dos espíritos medianos. Lembrando sempre que o Senhor Cardon é uma pessoa, é um espírito que está encarnado ou desencarnado, não sabemos ainda, e onde quer que ele esteja, que ele possa ser abençoado. Nós, desde já, agradecemos a sua manifestação como forma de aprendizado para todos nós. Que Deus o abençoe na sua vida, que Deus o proteja, que Deus o guarde, hoje e sempre, assim também como a você, a todos nós, que agora nos paramos um pouquinho da nossa vida para fazer um estudo de um desses casos do céu e inferno. Que Deus te abençoe a casa, a vida, a família, a todos aqueles a quem você pensa nessa hora e que nos abençoe nas reflexões desse dia, agora que é manhã, então dessa manhã, tá bom? Vou botar aqui, então, o caso para nós lermos conjuntamente e aprendermos sobre o Senhor Cardon. Vamos lá? Passara uma parte da sua vida na marinha mercante, como médico de navio baleeiro, adquirindo, então, ambiente e ideias um tanto materialistas. Então, já tem aqui um primeiro pontinho, né? Opa, desculpem. Ele tinha aqui ideias um tanto materialistas, né? Não é dito quando ele morreu exatamente, né? E nem aparentemente aqui do que ele morreu, né? Mas talvez a gente veja isso ainda para frente. Vamos lá. Recolhido à cidade de Jota, exerceu aí a modesta profissão de médico da roça. Havia algum tempo adquirira a certeza de estar afetado de uma hipertrofia do coração e, sabendo a moléstia incurável, deixava-se abater pela perspectiva da morte, no estado de melancolia inconsolável. Então, aqui um outro pontinho, né, importante da gente observar, esse estado de entristecimento, né, de melancolia, por saber, né, estar perto aí da morte e ter, né, certas ideias materialistas ainda muito fortes dentro dele. Predisse o dia certo do falecimento. Então, isso aqui também é algo importante da gente observar, que não é comum, né? A gente praticamente não viu nenhum espírito que tenha predito o dia da morte, né? Com antecipação de cerca de 2 meses. E chegado o momento, ele reuniu a família para dizer-lhe o último adeus. Estando à beirada do seu leito, a esposa, a mãe, os 3 filhos e outros parentes, quando a primeira tentava erguê-lo, ele prostrou-se, tornando-se de um rosto lívido e fechando os olhos, pelo que foi julgado morto. Então ele passou por aquele tipo de fenômeno que é chamado de as pessoas que são consideradas mortas e voltam, né? Tem um nome para isso que agora está me fugindo, né? A esposa colocou-se então de permeio para ocultar os filhos desse espetáculo. Minutos depois, o doente reabriu os olhos. Quer dizer, ele não estava morto de verdade, né? Mas como isso aqui aconteceu em meados do século XIX, deve ter acontecido ali, né? Todos esses estudos que Kardec faz são mais ou menos em 1860, na década de 60, né, do século XIX, essa percepção da morte era diferente do que é hoje, né? Então ele foi considerado morto, mas não estava morto, né? E de repente ele abre os olhos novamente.
Sua fisionomia, por assim dizer, iluminada, tomou radiante expressão de beatitude e ele exclamou: ó filhos meus, belo, sublime, ó a morte, que benefício, que coisa suave. Morto, senti minha alma elevar-se bem alta, porém Deus me permitiu voltar-se para vos dizer: não lamenteis a minha morte, que é a libertação. Ah, que eu não posso descrever-vos a magnificência de tudo quanto vi, as impressões que experimentei, mas não poderias compreendê-las. Ó meus filhos, comportai-vos sempre de modo a merecer essa inefável felicidade reservada aos homens de bem. Vivei conforme os preceitos da caridade. Do que tiverdes, dai uma parte aos necessitados. Minha querida mulher, deixo-te numa posição pouco lisonjeira. Temos dívidas a receber, mas eu te conjuro a não atormentares os nossos devedores. Se estiverem em apuros, espera que possam pagar. E aos que não puderem fazer, perdoa-lhes. Deus te recompensará. Tu, meu filho, trabalha para manteres tua mãe. Se honesto sempre e guarda-te de fazer algo que possa manchar a nossa família. Toma essa cruz, herança de minha mãe. Não a deixes nunca, e Oxalá te recorde ela sempre os meus verdadeiros conselhos. Meus filhos, ajudai-vos, apoiai-vos mutuamente, para que a boa harmonia reine entre vós. Não sejais vaidosos nem orgulhosos. Perdoai os vossos inimigos, se quiserdes que Deus os perdoe. Então, a gente vê aqui uma mensagem extremamente importante, acalentadora para a família, né? E recheada aqui de instruções importantes, porque completamente dentro da moral cristã. Ele não falou nada que fosse relativo a coisas menores, né? Ele vai falar, primeiro, da morte como libertação, né? Que é aí um dos grandes ensinamentos espíritas, né? A ideia de que existem realidades e belezas no mundo espiritual que nós não podemos compreender, né? Porque não estamos no mundo espiritual, né? E que essa felicidade é reservada aos homens de bem, né? Nada mais dentro da codificação kardeciana do que isso. Viver conforme os preceitos da caridade, né? Fora da caridade não há salvação, né? Do que tiverdes, dai aos necessitados. Então, ele fala aqui da importância, né, da caridade material e faz aqui, né, um apelo à mulher para que seja compassiva, né, com os devedores. Né? Muito importante isso aqui, porque é a parábola do credor incompassivo, né? Que ele está aqui dizendo para ela: perdoa, não, se alguém não puder pagar, deixa, né? Deus te recompensará. E aí fala da questão da união familiar, né? E diz, né, que vocês se recordem desses conselhos. Apoiai-vos mutuamente na harmonia, né? Perdoai os vossos inimigos, né? Então é recheado de preceitos morais cristãos que mostram aí, ou bem, da parte dele, né, alguma elevação já e um conhecimento da doutrina do Cristo, ou uma influenciação nessa hora. Seja uma coisa, seja outra, né? Se ele está ali sofrendo uma influenciação positiva, é porque ele tem alguma sintonia que permite isso, né? Alguma coisa dentro dele estava ali que os espíritos utilizaram para passar essa mensagem. Mas vamos continuar aqui, então, a leitura do caso.
Depois, fazendo-o chegar a si, tomou-lhe as mãos, acrescentando: Filhos, eu vos abençoe. E seus olhos cerraram-se, dessa vez para sempre. Seu rosto, porém, conservou uma expressão tão imponente que até o momento de ser amortalhado, numerosa turba veio contemplá-lo, tomado de admiração. Tendo-nos um amigo da família fornecido esses pormenores asaz interessantes, lembramo-nos que a evocação podia tornar-se instrutiva a todos nós e útil ao próprio espírito. Então vamos à evocação. Estou perto de vós, diz ele. Então, a pergunta, né? Relataram-nos as circunstâncias em que se deu a vossa passagem e ficamos cheios de admiração. Quereis ter a bondade de nos escrever ainda mais minuciosamente o que vistes no intervalo do que poderíamos denominar as vossas duas mortes? O que vi? E poderias compreendê-lo? Não sei, visto como não encontrarei expressões apropriadas à compreensão do que pude ver durante os instantes em que me foi possível deixar o envoltório material. Então, ele não foi um sonho ou alguma coisa que se perdeu na memória dele, né? Isso ficou retido, gravado, como algo importante na memória dele. Pergunta, então, e sabeis em que lugar estivestes? Seria longe da Terra, em outro planeta ou no espaço? O espírito não mede distâncias, nem lhes concede o valor, como a vós acontece. Arrebatado por não sei que agente maravilhoso, eu vi os esplendores de um céu desses que só em sonhos podemos imaginar. Esse percurso através do infinito fazia-se com celeridade, tal que eu não pude precisar os instantes nele empregados pelo meu espírito. A gente já sabe, né, por outras narrativas, que o espírito se desloca pela força do pensamento, né? Certamente não era o pensamento dele que estava comandando tudo aquilo, certamente tinham alguns espíritos ali com ele, propiciando para ele esse tipo de contemplação, já com o intuito dele revelar isso para os seus familiares, de modo a acalmá-los, vamos dizer assim, serená-los, né, a instruí-los também, né? E é curioso que ele não fala que ele vai para uma colônia espiritual, uma estância espiritual, né? Ele fala simplesmente que ele vai para algum lugar no espaço, né? Que ele contempla coisas que ele não consegue descrever, né? E fruís atualmente a felicidade que entrevistes? Não, bem desejaria poder fruí-la, mas Deus não deveria recompensar-me de tal maneira. Revoltei-me muitas vezes contra os pensamentos abençoados. Então, veja, ele contemplou uma realidade na primeira, entre aspas, morte dele, né? Que não foi a realidade para onde ele se dirigiu depois da morte verdadeira, né? E ele reconhece que Deus não o recompensou em estar naquela instância, porque durante a sua encarnação ele muitas vezes se revoltou contra os pensamentos abençoados que o coração meditava e a morte parecia-me uma injustiça. Então ele achava, né, naquele estado de melancolia que ele ficou, que a morte era uma injustiça e muito influenciado ainda pelos pensamentos materialistas que ele tinha cultivado, né? Vamos ver. Médico incrédulo, então aqui novamente incredulidade, né? Eu havia assimilado na arte de curar uma versão profunda à segunda natureza, que é o nosso impulso inteligente, divino. Para mim, a imortalidade da alma não passava de ficção própria para seduzir as naturezas pouco instruídas, embora o nada me espantasse, maldizendo o misterioso agente que atua perenemente. A filosofia desviara-me sem que eu desse por isso, da compreensão da grandeza do eterno, que sabe distribuir a dor e a alegria para o ensino da humanidade. Então vê que ele acaba tendo uma consequência no mundo espiritual por conta da incredulidade que ele cultivou, né, durante a sua existência
na encarnação. Logo após o definitivo desprendimento, reconhecesse o vosso estado? Não. Eu só me reconheci durante a transição que o meu espírito experimentou para percorrer a etérea região. Isso, porém, não ocorreu imediatamente, sendo-me preciso alguns dias para o meu despertar. Então, mesmo sendo um espírito mediano, ele não se reconhece imediatamente após a morte e passam alguns dias, que ele não diz quantos dias são, mas parece que é um número de dias relativamente pequeno, mas são alguns dias, para que ele se desse conta de tudo aquilo que tinha acontecido com ele. Deus concedera-me uma graça em razão do que vos vou explicar. A minha primitiva descrença não mais existia. Então, ele reconhece, num certo sentido, que a descrença dele o afetou, mas quando ele estava ali na hora da morte, ou próximo da hora da morte, ele já não era exatamente um descrente, ele já cria, né? Já tinha crença em Deus. Tornara-me crente antes da morte, mas ele não diz quanto tempo antes da morte, né? Depois de haver cientificamente sondado a matéria grave que me atormentava, de não haver encontrado ao fim das razões terrestres, senão a razão divina que me inspirou e consolou, dando-me coragem mais forte que a dor. Assim bendizia o que amaldiçoara, encarava a morte como uma libertação. A ideia de Deus é grande como um mundo. Oh, que supremo consolo na prece, que vos internece e comove. Ela é o elemento mais positivo da nossa natureza imaterial. E por ela que compreendi que crie firme soberanamente, e por isso Deus, levando em conta os meus atos, houve por bem recompensar-me antes do termo da minha encarnação. Poder-se-ia dizer que estivesse morto na primeira crise, e essa talvez fosse a recompensa que ele está se referindo, fosse exatamente a ideia de contemplar aquela instância espiritual mais elevada onde ele poderia, né, estar um dia. Poder-se-ia dizer que estivesse morto nessa primeira crise? Sim, não. Tendo o espírito abandonado o corpo, naturalmente a carne extinguia-se. Entretanto, retomando posse da morada terrena, a vida voltou ao corpo, que passou por uma transição, por um sono. Aqui, na verdade, ele fala da maneira como ele entendeu o processo, mas é claro que ele não morreu na primeira vez. Ele teve um desdobramento espiritual, viu aquilo, né, no mundo espiritual e voltou para o corpo, mas ele não estava morto. O corpo deve ter se ressentido, né, entrado num estado mais de maior prostração, que deu a entender que ele estava morto, mas ele não estava morto de fato, né? Ele não estava totalmente desligado. Ele vai falar isso na sequência. E sentis, então, os laços que vos prendiam ao corpo? Sem dúvida. Ora, se ele sentiu o laço que o prendia ao corpo, é porque ele não estava desvinculado do corpo mais. Ele ainda estava vinculado ao corpo. O espírito tem um grilhão fortíssimo a prendê-lo e não entra na vida natural antes que dê o último estremecimento da carne. Como, pois, na vossa morte aparente e durante alguns minutos, pôde o vosso espírito desprender-se súbita e imperturbavelmente, ao passo que o desprendimento efetivo se fez acompanhar da perturbação por alguns dias. Parece-nos que, no primeiro caso, os laços entre o corpo e o espírito, subsistindo mais que no segundo, o desprendimento deverá ser mais lento, ao contrário do que justamente se deu. Aqui, na verdade, é porque ele não se desprendeu do corpo, né? O que aconteceu foi que ele não se desprendeu do corpo. Então, é como se ele tivesse, durante o sono, né, ido para uma instância superior, mas, e como não há o desprendimento, o que causa perturbação e a dificuldade, né, do desprendimento é que tem um desprendimento. Então, ali pode ter ser um pouco mais difícil, mas se o corpo, se o espírito não está se desprendendo, esse processo de
de afastamento do espírito do corpo não é tão complicado, foi isso que aconteceu. E aí, como no caso do desligamento efetivo, aí demorou um pouco mais, né? Mas vamos ver o que o espírito vai falar sobre isso. Tente muitas vezes evocado um espírito encarnado, recebendo respostas exatas. Eu estava nas condições desses tais, porque Deus me chamava e os seus servidores me diziam, vem, obedecia, agradecendo-lhe o favor especial que houve por bem conceder-me, para que pudesse entrever, compreendendo-a, a sua infinita grandeza. Então, esse foi, vamos dizer assim, a recompensa, essa foi a recompensa que ele teve, né? Antes da morte, né? Não apenas poder ir para essa instância, né, do mundo espiritual, mas principalmente, né, compreender a infinita grandeza de Deus e da criação e do mundo que o esperava no porvir, né, após a morte do corpo. Obrigado a vós, que antes da morte real me permitistes doutrinar os meus, para que façam boas e justas encarnações. De onde provinham as belas palavras que, após despertar, dirigiste à vossa família? Era um reflexo do que tinha visto e ouvido. Os bons espíritos inspiravam minha linguagem e davam-me fulgor à minha fisionomia. Então, veja, ele estava ali na via crucis da morte, né? Porque ele voltou rapidamente e logo depois morreu, né? Então, os espíritos já estavam ali junto com ele, fizeram todo esse processo e depois que voltou, inspiraram ele nas palavras que ele estava dizendo, né? Isso que aconteceu. Que impressão julgais ter a vossa revelação produzido nos assistentes, notadamente nos vossos filhos? Surpreendente, profunda, a morte não é mentirosa. Os filhos, por mais ingratos que possam ser, curvam-se sempre à encarnação que termina. Se pudéssemos penetrar no coração dos filhos, junto de um túmulo entreaberto, vê-lo-íamos apenas palpitar de sentimentos verdadeiros, sinceros, tocados pela mão secreta dos espíritos que dizem em todos os pensamentos: tremei se duvidais. A morte é a reparação, a justiça de Deus. E eu vos asseguro, em que pese aos incrédulos, que a minha família e os meus amigos creram nas palavras por mim pronunciadas antes da morte. Eu era, ademais, intérprete de um outro mundo. Então, ele acredita que as palavras dele deram o resultado que ele queria, né? Que ele gostaria, né? De impressionar positivamente aqueles que escutaram as suas últimas palavras. Dizendo não gozar da felicidade entrevista, pode inferir-se que sejais infeliz, né? Então ele não foi para aquele lugar maravilhoso que ele disse que poderia ter ido, mas onde é que ele está? Que felicidade ele tem? Ou ele é infeliz? Então a resposta dele: não, ou seja, não sou infeliz. Uma vez que me tornei crente antes da morte, e isso de coração e consciência. A dor acabrunha nesse mundo, mas fortalece sob o ponto de vista do futuro espiritual. Então aqui tem novamente algo muito forte dentro das ideias cristãs, né? De que as dificuldades passadas nesse mundo são recompensadas no mundo espiritual. Notai que Deus teve em conta as minhas preces e a crença nele depositada em absoluto. Estou firme no caminho da perfeição e chegarei ao fim que me foi permitido lobrigar. Orai, meus amigos, por este mundo invisível que preside aos vossos destinos. Essa permuta fraternal é de caridade, é a alavanca que põe em comunhão os espíritos de todos os mundos. Então ele não disse exatamente se estava feliz ou infeliz, ele disse que infeliz ele não estava, mas ele estava firme no caminho, né? Esse talvez seja o ponto, né? Ele sabe que não foi, né? Não teve a melhor encarnação de todas, que teve uma fase ali difícil, né? De incredulidade. Ele não fala de outros problemas
aparentemente mais graves que ele poderia ter tido, além da incredulidade, mas que isso foi resolvido e ele está no caminho da perfeição. Então ele está ali exatamente aí, numa região mediana, vamos dizer assim. Acaso quererias dirigir algumas palavras à vossa mulher e filhos? Peço a todos os meus que acreditem no Deus Todo-Poderoso, justo e imutável, na prece que consola e alivia, na caridade que é mais pura prática da encarnação humana. Peço-lhes que se lembrem que do pouco também se pode dar, pois o óbolo do pobre é o mais meritório aos olhos de Deus, desse Deus que sabe que muito dá um pobre, mesmo que dê pouco. O rico precisa dar muito e repetidamente para merecer outro tanto. O futuro é a caridade, a benevolência em todos os atos. É considerar que todos os espíritos são irmãos, sem se preocupar jamais com as mil pueris vaidades da terra. Então a gente vê aqui, né, quanto ele está preocupado, né, em passar uma mensagem cristã, né, uma mensagem instrutiva, uma mensagem consoladora para aqueles que estão escutando, né, a, 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 sua, a, sua, a sua mensagem. E aqui ele fala do óbolo da viúva, né, e fala da caridade, da benevolência em todos os atos, né, mais uma vez, reafirmando a moral cristã, né? Tereis rudes provações, querida amada família, aceitai-as, porém, corajosamente, lembrando-vos de que Deus as vê. Repeti a meio dessa prece, Deus... Então ele vai fazer uma prece aqui, mas antes de fazer a prece, vamos só olhar aqui uma outra coisa que me surgiu aqui na cabeça agora, né? O quanto ele fala da justiça de Deus, né? E da confiança em Deus. Então ele fala da justiça de Deus, da confiança de Deus, da caridade, do perdão, né? A mensagem dele é permeada dessas noções importantes, né? Ele não diz exatamente se ele conseguiu fazer tudo isso quando estava encarnado, mas pelo menos ele tem já uma consciência da necessidade de fazer tudo isso, né? Então vamos ver aqui a prece que ele incita aos seus familiares a fazer. Deus de amor e bondade, que tudo faculta e sempre dá-nos força superior a todas as vicissitudes, tornando-nos bons, humildes e caridosos, pequenos pela fortuna e grandes de coração. Permite seja espírita o nosso espírito na terra, a fim de melhorar, de melhor te compreendermos e te amarmos. Seja teu nome emblema de liberdade, ó meu Deus, o consolador de todos os oprimidos, de todos os que necessitam de amar, perdoar e crer. Cardon. Muito bem, vamos terminar aqui então essa mensagem do Sr. Cardon, que tem um ponto que eu queria chamar a atenção nesse estudo e que também a gente poderia se remeter também a todos os estudos anteriores, né? A ausência de uma referência clara a onde ele está, né? A gente aprende com os livros de André Luiz sempre a ideia de que vai para uma colônia espiritual, algum lugar, né? Como se o mundo espiritual fosse permeado de uma outra cidade ou ou outros lugares habitáveis, assim como a Terra tem as suas habitações, onde nós estaríamos, né? E viveríamos. Mas a gente não vê aqui nessa mensagem nenhuma referência a um hospital onde ele passou ou a uma casa onde ele foi, mesmo nas realidades espirituais que ele vê ali naquele primeiro instante, né, em que ele contempla as realidades do mundo espiritual, ele também não se reporta a nada que tenha referência ao mundo material, né? Então, o que ele diz é assim, a gente não dá para explicar, mas se não dá para explicar é porque não tem referência aqui. E um outro pontinho também importante, a gente viu na mensagem, se não me engano, na mensagem passada, né?
que eu coloquei que os espíritos sofredores, né, os espíritos maus, alguma coisa assim que estava lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, né, não são impedidos de ver os seus parentes, mas ele não se refere aos parentes, né, às pessoas que ele reencontrou, deixou de reencontrar, quem o recebeu no mundo espiritual. E às vezes a gente sente um pouquinho de falta dessas informações. Mas, como já comentei em outros vídeos, são vídeos, mensagens curtas, né? E a gente agradece de todo o coração, mesmo assim, independente disso, essa mensagem esclarecedora de Cardon para todos nós, falando da sua realidade, de como ele viu as coisas do mundo espiritual. Tá bom? Vamos terminar por aqui. Fique com Deus, um grande abraço e até!